E todo ano eu tiro uma foto num evento ao vivo que eu faço com os meus alunos da fórmula de lançamento. Então, todas as pessoas que estão nessa foto fizeram 6 em 7. Olha que louco. Se todo mundo que fizesse a fórmula fizesse o 6 em 7, não tinha ninguém tirando foto. Para que alguns de vocês acreditem não só na fórmula, isso vai ser fácil. Por quê? Tem muita prova, tem muita evidência. Como é que essas pessoas fazem 6 em 7? É mágica. De mágica não tem nada. Absolutamente nada. Do mesmo jeito que karatê não é mágico, jiu-jitsu não é mágico. Ambas são artes marciais que funcionam para quem sabe. Mas não tem nada de mágica, são método. E a fórmula é um método, mas qual é o método que eles usam? Qual o veículo que eles usam? Eu estou aqui para mostrar para vocês os bastidores que faz com que as pessoas sejam capazes de fazer R$100.000 em 7 dias. E como é que esses bastidores? Para vocês entenderem como 6 em 7 é possível, eu preciso que vocês entendam uma coisa. Esse aqui é o cérebro de vocês. Eventualmente tem várias partes nesse cérebro, mas se você for olhar um pouco mais sistemicamente, um pouco mais abrangente, tem duas principais. Uma é o sistema límbico e outra é o neocórtex. Para ser mais preciso, é mais ou menos assim. Se eu for fazer um desenho mais fiel, que está sua coluna. Eu vou fazer assim. Esse aqui é o sistema límbico e esse aqui é o neocórtex. O que significa sistema límbico e neocórtex? Inclusive, o neocórtex é uma camada superior ao sistema límbico. Por quê? Porque o neocórtex veio com a evolução. O sistema límbico, ele cuida do seu instinto de sobrevivência. Ele cuida das suas emoções. Vamos lá. Animais têm instinto de sobrevivência? Se não tem. Claro que tem. Animais têm emoção, sim. Raiva, dor, medo, alegria. Agora, tem o neocórtex, que é uma coisa muito diferente, que só os humanos têm bem desenvolvido. O neocórtex cuida com uma parte muito louca, que chama linguagem. A gente tem um neocórtex muito avançado. Então, a gente fala, a gente projeta. E cachorro fala, até tem uma fala, mas ele não consegue bater um papo. Ele não consegue discutir se ele é da esquerda ou de direita com o amigo. Ele não consegue argumentar. Ele não consegue nem contar uma história. Então, o neocórtex dele não é avantajado. E o nosso neocórtex é avantajado. Agora, vamos pensar, importante, você tem isso. Inclusive, é por isso que você acha que às vezes tem dois vocês dentro de você. Parece que tem duas forças antagônicas, às vezes elas até se conversam em si. Érico, como assim? Vamos tentar ver algumas coisas que o sistema límbico faz? O sistema límbico, por exemplo, quando você bota a mão numa chapa quente, o que você faz com a mão? Automaticamente. Tira da chapa quente. Você não tem que pensar em tirar, já está automático. O que mais? Por quê? Instinto de sobrevivência. Ele está cuidando da sobrevivência automática, não precisa nem falar. Depois você fala, primeiro você tira a mão. A outra coisa que o sistema límbico faz é reprodução, que é instinto de sobrevivência também. Homens, vamos pensar nós como mamíferos, né? A gente vê um parceiro mais atrativo, a gente tem desejos sexuais. É mesmo, Érico. Se você for homem, as chances são que o gatilho para ativar esse desejo se chama uma imagem. Uma imagem ou um vídeo ativa o desejo sexual. E você pode procurar controlar. Às vezes o neocórtex tenta controlar isso, mas não é fácil. E é muito louco que às vezes o neocórtex tende a tentar controlar o límbico, né? E às vezes até consegue, mas não é fácil. O neocórtex, ele cuida de linguagem racional. Às vezes ele tenta até controlar o límbico. Na maioria das vezes eu não sei se ele controla. Érico, não é bem assim, ele controla sim. Se controlasse estatisticamente, não existiriam pessoas acima do peso. Por quê? Ninguém quer morrer. Eu falo que ninguém quer ir para o céu, quer morrer para chegar lá mais rápido. Nem quem acredita que no céu vai ser bom. Quer morrer para chegar lá mais rápido. Então, por que acontece? Porque na maioria das vezes, esse cara aqui é uma briga dura e na maioria das vezes, ele perde. A grande sacada é que a maioria do marketing
que é feito por vocês, ou marketing intuitivo, ele é feito para o neocórtex. Como é que eu sei disso? Porque geralmente é uma página, se for digital, tá? É uma página, e ela tem a descrição do produto, os benefícios, se o cara for avançadinho, benefícios, aí, sei lá, tem mais detalhes, tem um botão de compra. Isso aqui está falando para quem? Para o neocórtex, é linguagem. Isso não instiga nenhuma emoção, muito menos a emoção de comprar. A fórmula de lançamento não fala para o neocórtex. Ela aprendeu a falar para o sistema límbico. Eu aprendi o idioma para ativar o sistema límbico das pessoas, de uma maneira íntegra. Tá? Vou até falar como é que eu faço. Nada de errado, não. Então, como é que você fala com o sistema límbico? Qualquer idioma para você falar, lembre-se, um outro apelido para o sistema límbico é o emocional. Então, esse aqui é o sistema límbico. Sistema límbico. O outro, neocórtex, é o racional. Racional. Para raciocinar, você vai precisar de linguagem. Aqui é que a fórmula de lançamento está. Agora, como é que ela fala com o sistema límbico? Em um idioma, cujas palavras são gatilhos mentais. Gatilhos mentais são ferramentas que acionam a ação dentro do sistema límbico da pessoa que ouve. Érico, quais são os gatilhos mentais? Vamos lá. Primeira coisa, um dos gatilhos mentais que é super importante, reciprocidade. As pessoas no sistema límbico, no involuntário, antes de pensar, antes de racionalizar, elas tendem a fazer alguma coisa de valor para quem fez essa coisa de valor. Por exemplo, se eu convido o Joãozinho para a festa de aniversário do meu filho, é uma chance muito grande que o meu filho seja convidado para a festa de aniversário do Joãozinho. O nosso cérebro, antes da gente ensinar, do mesmo jeito que eu não preciso ensinar o meu filho a mamar, porque ele é mamífero, o ato de mamar já está instalado na cabeça dele, eu não preciso ensinar ele reciprocidade. Inclusive, aos 2, 3 anos, com meu filho Noah, a gente fez uma festa de aniversário para ele, quando a gente morava fora. E no dia seguinte ele estava tão feliz, eu falei, e aí filho, gostou? Ele falou assim, gostei papai, amanhã a gente faz uma para você. Pensa comigo. Aquela idade, eu nunca me lembro de ensinar reciprocidade para o meu filho. Eu não me lembro. Eu ensinei a agradecer. Meu filho fala obrigado. Obrigado. Ele repete, não sabe nem o que é. É obrigado, obrigado. Beleza, obrigado. Mas ele nunca tinha ensinado reciprocidade. Mas já vem instalado de fábrica. Então, reciprocidade é muito importante. Autoridade. A gente tende a fazer algo que a gente acha que a autoridade está falando para a gente fazer, mesmo sem racionalizar muito. A autoridade ou especialista. Por que isso acontece? Porque é o seguinte, a gente sabe que a gente não tem tempo de estudar tudo na vida. E se a gente tivesse que estudar tudo na vida para fazer uma decisão correta, a gente não faria. Então, quando a gente vai fazer uma decisão de alguma coisa que a gente não sabe sobre, a gente procura uma autoridade para fazer essa decisão para a gente. Tipo o médico. E às vezes o médico fala, faz isso, e você faz. Eu lembro quando eu estava em Barcelona uma vez que eu fiquei meio doente, a minha esposa me levou num médico muito louco, minha esposa tem um médico muito louco, e esse aí muito louco, eu lembro que ele falou umas coisas que eu não entendi penca nenhuma, ele falou assim, ó, soro numa veia e outra noutra. Eu entrei num quartinho e comecei a tomar soro, um amarelo, juro por Deus, e um azul, um em cada veia. No meio daquilo eu falei assim, cara, o que esse cara está injetando na minha veia? Eu estava num país estranho, lembra disso? Olha só, deixei um cara injetar uma parada amarela e uma parada azul na minha veia. Eu injetei porque ele me deu racionalidade para isso? Não, porque ele se estabeleceu como autoridade. Autoridade muito importante. Outro gatilho mental forte. Comunidade. Gente, nós somos bichos sociais. A gente vive em comunidade. Você já parou para pensar por quê? Por que você quer viver em comunidade?
Por que essa comunidade dá tanto prazer de estar numa comunidade de pessoas com mesma visão? Pensa bem, lá no tempo da caverna, o lobo solitário morria, não havia jeito de se sobreviver se você não vivesse em comunidade. Então aqueles que se isolaram morreram, e aqueles que viveram em comunidade sobreviveram e reproduziram, passaram gen, e isso veio instalado na gente. Hoje a gente não morre mais se a gente não vive em comunidade, mas a gente quer comunidade. E antigamente era comunidade só baseada, sei lá, em religião, ou quiçá em cor, ou quiçá em onde você nasceu. Com a internet, você pode ter uma comunidade. Mesmo eu, morando em Brasília, no antro do concurso público, todos os meus colegas, salvo um, que é o Renato, todo mundo está concursado. Só que eu tenho minha comunidade. E a minha comunidade são vocês. Aqui é uma comunidade onde fazer o 6 em 7 é ok. Uma comunidade de pessoas que querem o controle de volta. Então, comunidade é muito importante. E eu vou te falar uma coisa. A gente tende a fazer o que as pessoas da comunidade fazem. Sem racionalizar. Você lembra na época que não tinha barba, ninguém usava barba? Agora todo mundo usa? Na época que tatuagem era uma coisa muito louca, agora se você entra no seu box de crossfit e não está tatuado, você se sente até mal. É massa. Não era assim, pensa bem. É o efeito da comunidade. Você pensa que você escolhe o seu corte de cabelo? Escolhe muito menos do que você imagina. Mulheres, vocês pensam que vocês escolhem a sobrancelha de vocês? Vocês já pararam para pensar que um pouco tempo atrás ninguém fazia sobrancelha? Já parou para pensar? Será que é você que está escolhendo? Ou será que é a comunidade? Será que eu escolhi gola? Você vai em países e não tem gola é diferente. A comunidade influencia muito, ela está falando com o seu límbico. Além de comunidade, tem diálogo. A gente tende a relacionar com aquelas pessoas que a gente fala. A gente tem mais afinidade com aquelas pessoas que a gente fala. E quanto mais afinidade a gente tem, mais a gente compra. E uma das maneiras de ter afinidade é falando. Simplesmente falando. Ela ativa uma parada na sua cabeça que você não imagina. E antigamente só dava para ativar o falar, esse diálogo, no 1 a 1, mas com o advento da internet, não. Quanto mais você conversa com a sua audiência, mais ela se relaciona com você. E o mais louco é que quanto mais ela escreve nas suas comunidades, mais ela diz as objeções que ela tem de comprar o seu produto. Que no meu caso, no meu produto, antigamente era se a fórmula funciona. Agora as objeções estão nelas mesmas. Érico, eu consigo. Ela fala isso de uma maneira diferente. Érico, dá certo no meu mercado. O que ela quer dizer é, Érico, eu consigo. Depois de ver tanta prova. É isso que ela pensa. É ela, uma objeção dela mesma. Mas isso aqui é muito interessante, vocês vão entender no último vídeo porque é importante coletar. Outra gatilho mental que é muito importante é prova. A gente usa muito pouco isso. Prova. Promessas extraordinárias requer provas extraordinárias. Provar. Outro, muito forte, é prova social. A gente tende a fazer aquilo que a maioria está fazendo. Pensa bem, isso acontece com você o tempo inteiro. Se você está num lugar onde você não desconhece alguma coisa, você está, sei lá, numa viagem daqui para a Bahia, vai saber lá, você pegou o carro, e aí você tem que parar para comer. E aí tem 2 restaurantes idênticos, um do lado do outro, né, no posto de gasolina, restaurante, e um está cheio, e o outro está vazio. Qual que você vai? A maioria de nós vai no cheio, porque a gente acredita, olha que louco, que eles devem saber alguma coisa que você não sabe. É um jeito de você ter atalhos de decisão. E o mais louco, tem prova social, tem um gatilho mental muito forte também, que eu quero explicar para vocês. Outro gatilho muito forte é a escassez. A gente tende, lá no cérebro, a gente tende a achar que aquilo que é mais escasso tem valor. É oferta e procura. E ó, eu posso explicar para você escassez o tempo que
quiser e vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso explicar reciprocidade, vai funcionar do mesmo jeito. Eu posso explicar prova social, autoridade, comunicação, comunidade, diálogo. Você saber disso não te torna imune a isso. Porque isso está tatuado, está pré-programado no seu cérebro. Não tem como tirar essa pré-programação. A gente nasceu assim.